A paz do Senhor para os irmãos, vamos estar dando início ao capítulo 2 da unidade 1 de Introdução Bíblica, onde nós vamos estar falando um pouco sobre os idiomas bíblicos. Nós precisamos compreender que os idiomas eles variaram durante muito tempo. Nós temos um hebraico da época de Moisés que não é o hebraico depois do retorno do cativeiro babilônico. Os idiomas eles têm suas variações durante o tempo, assim como o português de hoje não é o mesmo português do século XVI, da época de Pedro Álvares Cabral, assim também eram os idiomas bíblicos. Assim também era o hebraico, assim também era o aramaico e assim o grego. O grego você tem o grego arcaico, o grego clássico e o grego da época do Novo Testamento, que é o grego koiné, que significa comum. Compreender que a linguagem ela tem sua mudança, sua variação durante os anos. Um dia se escreveu farmácia em português com PH, hoje se escreve com F. Então, da mesma forma nas outras línguas isso acontece. Quando a gente fala do hebraico, nós precisamos ver que o hebraico ele se perdeu ao longo dos anos, principalmente depois do episódio do cativeiro babilônico, e ali o hebraico em si ficou sendo muito utilizado dentro da sinagoga, dentro do templo. Era o idioma do templo, era o idioma da sinagoga, era o idioma que não era um idioma de conversa popular, de conversa informal. Então compreender que o aramaico é que era a linguagem do dia a dia. Na época de Jesus, o aramaico era a linguagem utilizada para conversar um com o outro na rua. O hebraico era utilizado dentro das sinagogas, ali na instrução da Torá, na instrução dos profetas. E o grego era como se fosse o inglês hoje. O inglês hoje é utilizado por inúmeros países para se comunicar entre si, países de línguas diferentes, países de línguas que não são compreendidas uns pelos outros. E aí, para eu me comunicar com alguém de outro país que não da minha língua, eu falo inglês com ele porque acaba sendo uma espécie de língua universal. Assim era o grego na época do Novo Testamento. Também um pouco antes do Novo Testamento, ali no período do helenismo. Então, o grego ele foi utilizado para comunicar aos outros povos não hebreus as boas novas de salvação. Os escritos do Novo Testamento foram todos realizados em grego. Então era a língua do império quando se diz, não a língua determinada pelo Império Romano, mas era a língua praticada no Império. Era a língua utilizada no Império. Por isso a língua do Império, o grego. O latim era a língua dos líderes do Império. Era a língua dos romanos. E eles não dividiam o latim com todos, não. Era algo exclusivo deles. Para a comunicação com os demais, se utilizava o grego. Os escritos bíblicos eles foram produzidos para que ficassem registrados as ordenanças e os mandamentos de Deus para a posteridade, para gerações futuras. Assim Deus mandou Moisés registrar e todo o Antigo Testamento ele também foi sendo registrado ao longo do tempo, mas compreender que também havia uma tradição oral. E aquela tradição oral, no meio dos hebreus, ela foi registrada posteriormente, muito lá na frente, onde nós encontramos a questão da Mishnah e do Talmud. Compreender que existia uma tradição oral que também dizia como executar a lei escrita. Então você tinha uma lei oral, uma lei escrita. Se não fosse registrado, tudo aquilo ia ficar como lei oral. Mas Deus mandou registrar para que tivesse a lei escrita, para que fosse passado ali de geração em geração. E também teve a questão da tradição oral. Nós lembramos no episódio que Jesus ele lidar com a tradição oral dos fariseus acerca do lavar as mãos. E os fariseus eles questionam os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos para comer. Então era uma tradição ali oral. Como aplicar a lei escrita? A tradição oral determinava. Assim como hoje nós temos as doutrinas das nossas igrejas que dizem como cumprir com aquilo que a gente tem escrito na Bíblia. Você lê, você compreende, você entende, mas tem coisas que a gente fala, mas como é que eu faço isso? Assim vem os ensinos dos pastores. Assim vem aquilo que a gente poderia chamar de tradição oral hoje, né? A doutrina oral determinada pelos pastores. Assim também teve
a tradição judaica, onde se estabeleceu uma lei oral que depois foi registrada de maneira escrita. Tá? Então, você tem a parte escrita e tem a parte oral. A parte escrita é para preservar os mandamentos para que não fossem esquecidos. Nós vemos que houve uma preocupação já no tempo do Novo Testamento da igreja em registrar os escritos, em estar através de cartas doutrinando ali, Paulo doutrinando, Pedro doutrinando, Tiago doutrinando, escritos registrados, e Paulo falando, essa carta que leu em determinada igreja, lê também na outra, e a que foi mandada para outra, lê nessa também. Nós vemos isso no meio dos escritos bíblicos, porque tinha a necessidade de propagar com fidelidade aquilo que estava sendo ensinado, e na tradição oral se perde muito, e tinha também a necessidade de atingir toda a cristandade. E quando passa oralmente de um para outro, de outro para outro, as coisas vão mudando, vão sendo deturpadas, e nós vamos ver que essa deturpação da doutrina oral foi muito utilizada também pelos gnósticos, por doutrinas heréticas da época. Então nós vamos ver alguns pontos favoráveis a essa questão do registro dos ensinamentos bíblicos de maneira escrita, o registro escrito. Uma das vantagens dos escritos bíblicos, do registro do ensinamento bíblico, da língua escrita, seria a precisão. Você consegue identificar a precisão do ensinamento. Com ela não é preciso confiar somente na memória. Aquilo está registrado, se você esquece, você vai lá e confere e vê que naquilo ali, naquele registro escrito, não há variação, a não ser que haja um erro de cópia ou erro por parte do copista. Mas se copiar da maneira certa, aquilo que foi ensinado vai estar registrado de maneira correta, da mesma forma sempre. Esqueceu hoje, vai lá, procura o escrito, confere amanhã a doutrina, vai ver que estava a mesma coisa do que dias atrás. Também outras das vantagens é a continuidade, que é a capacidade de continuar existindo. Isto é, mesmo que o autor faleça, a sua obra permanecerá. Você também tem a objetividade. Quando relacionada à escrita, ela se refere à capacidade inerente do próprio texto de, uma vez produzido, guardar a objetividade do seu autor. Ou seja, aquilo que está escrito é, sem sombra de dúvida, precisamente aquilo que efetivamente seu autor quis dizer, não admitindo interpretação diversa daquilo que objetivamente está expresso no texto. Ou seja, vai estar registrado aquilo que o autor escreveu com aquela mesma finalidade sempre. Não vai estar variando a finalidade porque está escrito algo com uma finalidade que o autor expressou ali no seu escrito. Outra vantagem que tem é a propagação. A língua escrita, ela evita que a mensagem sofra alteração de sua transmissão, o que é imensamente favorável à propagação do conteúdo que se deseja transmitir. Então nós vemos que a propagação para um determinado local é a mesma que para outro porque está registrado. Nós podemos conflitar, nós podemos comparar os escritos e ver, o que um fala, o outro também fala. Então você pode verificar essa vantagem através da propagação. Então a precisão, a continuidade, a objetividade, a propagação são pontos favoráveis de se ter o registro escrito. Então aqui nós terminamos o capítulo 2 da unidade 1. Que os irmãos possam ser abençoados com esse estudo e fiquem todos na paz do Senhor.